estamos começando mais um episódio do Mulheres UOL e hoje a gente está recebendo a Ana Carolina Lisboa e as suas rainhas. E que rainhas, hein, Ana? Que mulheres lindas, incríveis, maravilhosas. Bem-vindas, então, bem-vindas, Veri, bem-vindas, Mili e Ana. Obrigada. Estou muito feliz em receber vocês. E hoje o nosso tema é um tema que a gente já viu aqui no podcast. A gente fala um pouco sobre maternidade, a gente fala um pouco sobre sucesso profissional. O nosso tema é culpadas e prósperas. Forte, né, Ana? Se é. Forte e necessário, né? Eu quero começar trazendo, inclusive, uma situação aqui para a gente abrir o nosso assunto que eu falei no podcast anterior, mas eu queria introduzir porque foi muito forte, assim. E eu tenho um bebezinho de 3 meses e vou entrar bem nesse tema de culpa com vocês, assim, com esse assunto, né? Meu bebê tem 3 meses e eu comecei a trabalhar a partir do 2º mês dele. Então, há umas semanas atrás, né? E o que me marcou muito, assim, em relação à culpa, e que foi, assim, o dia que habita aqui no meu coração, que eu tive que lidar com isso, foi o dia que eu cheguei para trabalhar e uma mulher que tem 2 filhos, que é empresária, que eu amo muito, ela olhou para mim e ela perguntou assim: você já está terceirizando a sua maternidade? Isso foi, assim, muito forte, porque eu trabalho com ela, né? E eu estava vindo produzir, entregar meu melhor com aquele medinho, né? De 2 meses. Então, assim, tá tudo bem, tá mamando, tá dormindo, tá se adaptando. E ser recebida por uma mulher falando sobre a minha maternidade, aquilo ali me doeu muito. Então, queria passar para vocês, né? Abrir esse tema e falar sobre a culpa, né? Bom, a gente pode iniciar com a frase que guia muito dos passos da constelação familiar, que é: o crescimento interno só acontece na culpa. Então, nós guiamos por esse norte, né? De tá com culpa, tá tudo bem. Porque através da culpa você rompe algumas lealdades familiares e consegue realmente ir para o caminho da prosperidade. A questão é, e aí eu não vou falar de um lugar onde eu não fui, e passo para as meninas a bola e para vocês também falarem, mas o que eu vejo é: a mulher, ela nasce culpada. Então ela já tem naturalmente um sentimento de não conseguir muitas vezes expressar os seus sentimentos, de guardar aquilo, de abrir mão das suas próprias vontades, de opiniões, e aquilo vai gerando na nossa criança interior um sentimento acumulado de culpa, de codependência, de se envolver com os demais para não sentir culpa, uma série de compensações. No entanto, eu acho que isso potencializa com a maternidade, né? Pelo que vocês falam, e a gente trabalha muito isso, é algo que fica, às vezes, até insustentável. Sim. Mas o que muda? Porque já existia antes, né? De alguma parte. Eu acredito que, ao menos eu não tenho filhos, mas sinto culpa também. Mas eu sinto que para vocês é algo que paralisa muitas vezes e que impede. E aí é um momento em que a mulher volta a ser mulher e aí o negócio anda. Posso o falar? Que penso, claro, né? Eu sempre digo. Eu sou a Veri, sou mãe de 2. Tenho uma menina de 7 e um menino de 3. E eu sempre digo que eu não tinha sonho nessa vida. Eu não queria ter uma casa tal, eu não queria ter um carro tal. Eu queria ser mãe. Era isso. Ponto. Mãe. E quando eu me tornei mãe, eu não sabia mais o que eu era. Nem quem eu era, nem quem eu poderia ser, nem que sonhos eu poderia ter. E aquela criança que eu sonhei tanto bagunçou a minha vida toda. E eu passei a vida inteira culpando a minha mãe. É isso. E quando ela nasceu, eu pensei assim: ok, e agora o que eu vou fazer? Não vou ser mais nada, vou ser mãe. E eu fui mãe, só mãe, por 5 anos. E eu era muito infeliz. Muito. Sendo só mãe. Só mãe. E é muito ser só mãe. É muito, não? E é muito. Mas eu queria ser só isso. Porque a Veridiana, de talvez 2, 3, 4, 5 anos, culpava a mãe que trabalhava. Então eu não queria trabalhar. Mas eu era infeliz em casa com o meu sonho de maternar. Me sentia culpada porque tinha vontade de voltar a ser feliz, de voltar a sorrir, de voltar para o mundo.
E quando eu decidi voltar para o mundo, e ontem eu falei, a Laila perguntou, todas perguntaram, né? O que eu vim fazer na mentoria? Eu disse, eu vim virar gente de novo, vim virar mulher, vim ser eu. Porque ser só mãe não chega. Ser só mãe não é o suficiente. Ser mãe precisa vir depois do meu nome. Eu não posso ser só mãe. E se isso tiver que me custar a culpa, tá tudo certo. É o resgate, né, da É. Veri. Na realidade, eu não sei se é um resgate, porque tu não é mais aquela mulher que você foi. Você já é outra mulher, porque, assim, eu vivo isso hoje, né? Mudei completamente. E você, Mili? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Miliane, eu sou médica psiquiatra. Tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma de 8 anos. Eu nunca sonhei em ser mãe. Interessante, Tô né? na mesma que você. Nunca sonhei. Eu sempre sonhei em trabalhar, em fazer acontecer. Esse era o meu objetivo. É o meu objetivo. E aí, eu tive 2 filhos, né? E foi muito bom, porque eu vi que eu não era só o meu trabalho, que eu não era só a minha carreira, que eu precisava me olhar como mulher. Eu não tive essa crise de identidade. Os meus filhos nasceram, com 30 dias eu estava com eles assim, olha, estou indo trabalhar. 30 Sempre fui muito dias. prática, mas trazia essa culpa. Meu Deus, os meus filhos estão em casa. Mas eu nunca pensei, vou ficar só em casa. Eu acho que eu nunca tive psicológico para isso. Não, eu também não vivi essa hipótese, assim. Inclusive, eu falei que eu tava grávida pra minha sócia, ela falou assim, sócia não tem licença maternidade. Eu falei pra ela, eu sei, porque realmente eu não me vejo, assim, há 6 meses afastada desse que é também meu filho, né? De certa forma, a gente conversou sobre isso, né? É uma coisa que eu tenho amor, que eu tenho apreço. E onde eu transbordo? Eu não transbordo só neles, eu transbordo aqui também, né? Sim. Então, eu precisava voltar. Então, nunca foi uma opção. Mas eu também, diferente da Veri, nunca sonhei. Eu quero muito ser mãe. Não, eu fui 10 anos casada e num namoro de 5 meses, assim, a gente estava namorando há 5 meses, eu engravidei. Então, foi um susto. Né, de repente. Eu acho que a palavra é realização. As mães que optam por ficar em casa e são realizadas com isso, tá tudo bem. Ótimo, isso. As que optam por trabalhar, a mãe realizada tem muito mais capacidade de ser a mãe que ela quer ser. E prosperidade também, E prosperidade. né? Porque as crianças sentem absolutamente tudo o que a mãe Exato, sente. Então, vai ficar em casa e vai gerar o quê? Ansiedade na criança, agitação, aí choro, aí a mãe fica mais ansiosa, aí se culpa, aí briga com o pai, aí a criança cresce e aí vem déficit de atenção, hiperatividade, Exato. vem psoríase. A gente pode observar E é o que as egoísmo crianças... nosso, né? É o egoísmo nosso adoecem. de algumas mães. Eu preciso ficar lá vendo todo o processo. Se isso te faz bem, ok, mas se isso te cansa, te esgota, que a mãe tem muita dificuldade de assumir o que ela sente, né? Culpa. Meu Deus, como é que eu vou falar que eu tô esgotada? Como é que eu vou falar que eu tô de saco cheio? E as mães estão, e é lá na minha cadeira que elas falam isso. E tá tudo certo. A gente só precisa assumir o que a gente sente e seguir os caminhos certos. E dentro de uma constelação, eu descobri que eu sou o sucesso dos meus pais. Ai, foi E que os meus filhos são o meu sucesso. Então, o meu trabalho anda de mão dada com eles e tá tudo bem. Que lindo, né? Que a gente consiga ter mais essa consciência e levar as coisas para lá. Porque o que eu sinto também é isso. Eu sou uma mãe melhor porque eu sou uma mãe mais feliz. Sim. Então, eu até trabalho, eu organizei a minha agenda de tal forma que eu pudesse dar tempo de qualidade para o filho, para o meu esposo, porque a minha família também não é só o meu bebê, né? Também tem a minha mãe, também tem outras pessoas aí tão importantes que eu não posso deixar para dar atenção para elas. Não, daqui 1 ano, daqui 2, sabe? A vida acontecendo é agora. Sim. Então, por mais que eu não consiga estar presente, sei lá, com a minha mãe todo dia, eu consigo 1 vez por mês visitar, mas se comprometer com esse relacionamento, né? Sim. Se comprometer que com o meu filho, quando eu estiver com ele, eu vou dar 100% de mim, quando eu estiver com o meu esposo, eu vou dar 100% para ele. É fácil? Eu consigo todas as vezes? Claro que não, né? A gente toma consciência daquilo e fica numa luta, né? Então, hoje eu vou ser um pouco melhor pro Pedro, que é o meu bebê, e pro Beto, que é o meu marido, do que eu fui ontem, assim. Eu vou tentar fazer algo diferente. Tem dia que eu falho totalmente e tem dia que dá certo, né? 1% melhor a cada dia já tá bom. Não precisa de 100. É aquela meta, né? Vamos ficar no lugar só hoje. Porque
porque a gente trabalha muito isso, né? O lugar de cada um. Então, muito da fundamentação das constelações é pertencimento, é o pertencer ao clã familiar. E aí vem, né, se nas mulheres da minha família, todas elas se dedicaram e agora eu sou a primeira a sair, a culpa é ainda maior. Mas, e aí vem o que a Veri fala, se eu, como hoje adulta, mulher e mãe, também culpei minha mãe, eu também não consigo. Aí você fica projetando, porque esse é o pertencimento do clã. E depois vem a hierarquia. E aí a gente fala que o melhor atestado de validade que você pode dar como eu sou uma ótima mãe é os meus filhos não precisam de mim. Porque o papel da mãe é se tornar, dispensável o mais rápido possível. Porque quando os filhos não precisam dela, ela realmente está criando crianças e que vão se tornar adolescentes e adultos responsáveis e que também sabem dos seus próprios lugares. E aí administrar todos esses papéis, que é a tal da hierarquia. Então, às vezes eu sou filha, às vezes eu sou esposa, às vezes eu sou mãe, às vezes eu sou empresária. E cada uma das pessoas vai conhecer uma Pamela diferente. Então, muitas vezes a gente tenta, essa é a minha essência. Sim, essa é a sua essência, mas você tem lugares em cada um dos sistemas onde você pertence. Uhum. Então, a gente até estava brincando, vocês são mães, devem ter falado isso, eu escutei muito da minha, não sou tuas amigas. Eu não sou tuas parceiras, tu não me coloca nesse lugar. Então, olhar muito isso também do papel da mãe, saber, eu sou mãe, eu não tô aqui do teu lado, eu tô acima de você, porque isso faz muita falta. Às vezes a gente não entende, mas a gente gostaria que tivesse uma amiga, que tivesse uma irmã, mas quando a gente cresce, a gente vê a diferença que é ter a mãe no lugar dela. Uhum. Porque quando a mãe está no lugar, o filho está bem. E aí ele pode seguir a própria vida. Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre os nossos trabalhos também serem nossos filhos. E aí, quando eu aceito o meu trabalho, quando eu aceito que eu posso ir, quando eu aceito a minha maternidade, as crianças andam lado a lado com o trabalho. E aí acaba a culpa da mãe, acaba a reação da criança. Uhum. E as coisas acontecem. Veri, eu fiquei curiosa para saber como é que foi, qual foi o start, assim, para essa mãe que vai se identificar contigo, que ela sempre sonhou em ser mãe, e daí, de repente, ela ficou 5 anos nesse papel exclusivo. Qual foi esse start, assim, que tu começou? O que despertou? Como que foi essa entrada no mercado de trabalho? Começa quando eu reconheci isso, que eu estava projetando toda a falta nos meus filhos. E eu estava sufocando eles. Eles não viviam. Eles viviam o que eu impunha para eles, o que eu obrigava eles a viver. Tu vai acordar, tu vai ficar aqui comigo, tu não vai precisar. Aí chegou a pandemia, gente, eu estava no céu, porque eu não precisava nem mandar eles para a escola. Eu podia ser só mãe mesmo. Só. Eu podia ficar só com eles o dia inteiro. Só que isso também começou a me gerar uma frustração muito grande, porque eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, e aí eu comecei a depender do marido. E eu sempre fui alegre, sempre fui expansiva, e eu não sorria mais. E foi quando uma amiga minha que me conhecia há muito tempo olhou para mim e ela disse assim: eu estou com saudade da minha amiga que olhava nos meus olhos e tinha a gargalhada mais linda que eu conheço. E que iluminava o lugar. E eu olhei para ela e eu falei, pois é, mas eu não sou mais assim. E ela, por quê? E eu falei, porque agora eu tenho que ser mãe. Agora eu tenho que ficar aqui no meu lugar. Essa confusão de papéis, né? Isso, sabe? Eu não podia mais. E eu fui a pessoa que mais paguei língua. Porque hoje eu falo para todo mundo, assim, se tu tem um filho, o teu é pequeno, então assim, come primeiro, sabe? Quando começar a introdução alimentar, deixa, não vai morrer. Come tua comida quente. Eu passei 5 anos sem comer comida quente, esquentando no micro-ondas, indo para restaurante, pagando comida para eles, me deixarem louca, eu correr atrás deles e enfiar comida goela abaixo e não comer. Hoje não, hoje eu sou aquela pessoa que eu sento, eles estão no chão, sujo, eu não tô nem aí, eu me arrumo, eu passo maquiagem, eu arrumo meu cabelo, porque saía a família, marido arrumado, filhos impecáveis. E eu era tipo a moça da faxina. O coque, a roupa suja de leite, resto de comida, de leite. E a Veridiana ia atrás, né? E o marido e os filhos entravam tipo...
uou! Né? Eles entravam uou, lindos e arrumados. E aí eu fui cada vez mais me apagando, porque eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de sorrir. Eu adoro sorrir, eu adoro. E a gente adora ter sorriso. Eu adoro meus dentes. Gente, eu amo mostrar dente. Eu amo mostrar dente. Ai, eu amo. E eu não fazia mais. Por quê? Porque eu me sufocava, eu sufocava os meus filhos. Porque era isso, não era mãe. Eu só sobrecriava, só jogava em cima. Tu começou com 5 anos. Depois de 5 anos, tu começou a trabalhar. E isso aí, depois de... E tu começou em que local, assim? Tu começou já com a constelação ou não? Tu não tinha descoberto ela ainda? Eu já estudava. Mas eu acho... Sabe como era? Em 2018, eu entrei para esse autoconhecimento, né? Que todo mundo fala, que agora é moda. E aí eu comecei, mas eu dizia assim, eu não quero para mim, viu? Eu quero para fazer um reiki nas minhas crianças. Quando eles estiverem ruim, eu vou, né? Aí vou fazer isso, vou fazer para as crianças. Era tudo, gente. Não existia eu. Não existia. Era tudo para as crianças. O reiki era para as crianças, o estudo era para as crianças, a leitura era da maternidade, era tudo para criança. Não existia mais eu. Não existia. A Veridiana não existia. Existia a mãe. Ai, quem tá chegando lá? A mãe da Ana e do Bernardo. Eu nem tinha mais. É a mãe. É assim. E aí foi o quê? Então eu comecei a estudar e comecei a estudar. Eu falei, não tá legal isso. Não tá. E mais uma vez, não tá legal isso. E aí eu conversei e falei, ok, eu vou mudar. E aí gerou uma... Não é revolta, eu não sei qual é a palavra, mas gerou um descontentamento em toda a minha família. É a reorganização dos papéis. Exato, porque assim... E aí, de novo, eu paguei a língua. Porque na minha família, nenhuma mulher fica casada. Todas se separam. Eu continuo casada, né? Na minha família, todas elas criam um filho sozinha e elas são as fodonas que trabalham. A Veridiana não precisa criar sozinha, né? Então, ok. Ninguém nunca pôde pagar alguém para ajudar dentro de casa, então eu fiz esse movimento. Eu ouvi de todo mundo que eu era uma louca de botar uma pessoa para dentro da minha casa para me ajudar. E eu falei, mas ok, tá tudo certo. Eu vou fazer. Isso depois de 5 anos. Depois de 5 anos. E eu sou o quê? O meu bebê tem 3. Depois de 5 anos. Nem vou me manifestar. Mas eu tinha 30 dias, pensa. Mas então é isso, eu não me permitia. E eu era infeliz, e eu não me permitia. Então, que bom que vocês não precisaram ficar 5 anos nesse lugar, porque tem muita mulher nesse lugar ainda. É que a gente ocupa lugares diferentes daí da culpa. A gente ocupa o lugar... Eu fiz cesárea, por exemplo, porque o meu bebê estava sentado, não... Mas todo mundo me pergunta... Eu nunca tive uma expectativa em relação à gestação. Eu não criei um negócio assim, eu quero muito ter parto natural, eu quero muito amamentar, eu quero muito isso. Eu disse, gente, assim, ó, a vida te dá... Tu planeja tudo, de repente muda tudo. Então eu não vou gastar minha energia e meu tempo planejando uma coisa que não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle nesse momento? Eu ficar saudável, né? Porque o bebê, ele tá dentro de mim. Era isso que eu focava, assim. Mas daí tem a culpa do parto. Daí, quando me perguntam, tá, mas você amamenta? Eu disse, ele come, né? Ele tá 3 meses vivo, ele é obrigado a comer mamadeira, mas ele come, né? Não Come. então, assim, é a amamentação, tipo, se tu deixa, se tu não deixa. Então, tem outras culpas ali. Não é a de ficar em casa. E eu não tô me perdendo, né? Porque eu realmente, para mim, assim, eu precisava, sei lá, no 3º dia, quando assim passou aquele negócio de hospital, eu precisava pelo menos passar um delineador, assim. Precisava olhar pro espelho e dizer assim, não, eu tô aqui ainda. Tem uma mulher. Por mais que eu me sinta presa, porque o que mais mudou para mim é esse sentimento de eu não posso sair correndo daqui, porque eu tenho ele. Então, ou eu boto ele debaixo do braço e saio correndo com ele, porque não tem como, sabe? Tu tem um vínculo tão forte, e é isso que é meio desesperador, assim. Para mim, a maternidade, ela... Eu nunca... Eu não posso dizer assim que eu imaginei que seria assim. Eu me identifico muito com a sua maternidade. Muito.
Eu fiz cesárea, eu não amamentei e tá tudo certo. E quem não conseguir, pronto, tá tudo bem. Você decidiu tê-los ou foi acabou? Eu quis cesárea. Não, mas tê-los engravidar? Não, aconteceu. A Sofia eu descobri com 5 meses. 5 meses, a barriga começou a aparecer, eu comecei a vomitar. Eu tinha perdido um irmão fazia uns 5 meses. Então, pra mim, tudo era uma questão emocional. E o meu emocional tem 8 anos hoje. Um emocional lindo. Eu era também um cisto da minha mãe. Depois eu cresci, o O cisto meu emocional apareceu. nasceu, obviamente cheio de amaranhados, isso é uma outra história. Cesárea, não amamentei, fui trabalhar. O outro eu já descobri com 30 dias, porque eu já estava ligada e bem esperta. Mas o que eu tenho na minha consciência e aplicado com as minhas pacientes? A mãe que protege demais, ela gera um sentimento para o filho de inutilidade. Eu não sou capaz, então a minha mãe tem que fazer sempre por mim. Então, o que a Ana falou sobre se tornar indispensável é muito importante. E é o que a gente estava conversando sobre negligência é uma coisa. Você fazer o que tem que ser feito e deixar a criança aí é outra bem diferente. Então, eu gosto de ser uma adulta independente. E eu fui criada dessa forma. Vai. E o teu esposo nesse papel, assim, ele te apoiou? Sim, totalmente. Nós somos completamente diferentes. Mas ele tá bem no papel dele, de vai pro mundo, se vira e deixa ela quieta trabalhando. Gente, ela é outra pessoa trabalhando. Como o homem é mais racional, né? Total. O meu marido Eles não têm também. culpa. Ele olhou pra mim assim, ele disse assim, ó, não dá pra fazer aceitam. normal? Faz cesárea. Não dá pra amamentar? Dá mamadeira. Ele é muito mais... E assim, eu vou dizer que depois, amor, eu vou cortar esse pedaço pra disponibilizar pra você, porque realmente ele foi, assim, muito incrível. Na gestação, no parto, porque enquanto as pessoas deixavam pesado, né, tipo, me perguntavam assim, vai ter cesárea? Ele, não, tá tudo bem, tem que fazer, né? E ele sempre vinha ao meu socorro. Não, ela vai fazer cesárea porque ele tá sentado. Ah, vai amamentar? Não, mas ela tentou por 15 dias. Foi muito difícil. Então, assim, ele sempre vem ao meu socorro. Então, isso também deixa mais leve, assim. Eu não sei se no teu processo de 5 anos ele te ajudou, Ele assim. não podia ser pai, porque eu só queria ser mãe. E aí é o deixar também, né? O quanto, quando você fala, ele vinha ao meu socorro, você também se colocar dentro do lugar que a gente chama de feminino, de eu tô aqui, eu permito que você venha me tirar desse lugar. E quando a mulher, ela tá no lugar dos dois, eu sou o homem e eu sou a mulher e são meus filhos, não é nosso filho. E a gente precisa cuidar muito disso, porque quando eu atendo, muitas vezes vem isso, o problema é com o meu filho. Mas você fez sozinha? Né? Então, o quanto também essa mulher permite que esse homem entre dentro da relação a ponto de pegar essa criança e levar ela para o mundo, porque a gente trabalha dentro das questões da psicogenealogia, da neurociência, e tem um termo que a gente usa que é simbiose. E a Mili vai poder falar também um pouco sobre isso, que é a mãe e o filho, eles nascem num processo simbiótico, onde a criança, ela não sabe quem ela é. Ela é a mãe. Então, por isso que tudo que você sente, seu filho sente. Porque até ele tomar consciência de que ele é um indivíduo, que ele é uma pessoa, que ele é a mãe. E aí, quando a mãe vem, como seu filho tem 3 meses, quando você vem trabalhar e chega em casa feliz, ele vai dormir tranquilo. Se você chegar em casa culpada, brava, com raiva, ou estiver ali, ou sufocar, a criança vai começar a desenvolver coisas porque ela é um pedaço seu. E aí entra o pai depois, porque para romper a simbiose, a mãe tem que permitir que o pai entre na relação e tire aquela criança dali. E aí vem, depois na vida adulta, quando a mãe não permite, medo. A criança precisa de segurança o tempo inteiro. E aí vira um adulto que vai começar a pensar assim, eu não sei quem eu sou. E aí vai buscar relacionamentos tóxicos para fazer o quê? Eu vou colar em você agora. Eu vou colar no emprego e não consegue sair daquele emprego. Porque o tempo inteiro fica tentando buscar aquele processo simbiótico de novo. Então, quando a gente trabalha essa questão de maternidade, e eu acho que é por isso, culpadas e prósperas, se sintam culpadas. Façam isso, porque isso vai fazer bem para os filhos, né? Para que essas crianças também rompam esse processo e já logo descubram quem elas são, que elas têm força, que elas podem ir, que o marido pode entrar e pode ajudar. O Bernardo e a Ana, eles são totalmente diferentes, porque a Ana foi a sufocada. E ela pede ajuda até hoje para colocar a roupa. O Bernardo acorda, ele desce da cama, ele tem 3 anos, ele vai fazer xixi sozinho de noite, ele não fala nada, ele
Levanta, vai no banheiro, tudo escuro, faz xixi, volta pra cama, segue dormindo. A Ana me acorda. Mãe, que roupa eu vou usar pra escola? Então agora eu estou no processo com ela. Filha, você pode, você é capaz. Porque ele não tá nem aí pra mim. Nem aí. São coisas simples e que se tu for falar para uma outra mulher, talvez ela não é. Mas assim, é um processo de independência, né? Isso. Ele E consegue. começa cedo e precisa começar cedo. A formação do indivíduo, né? Quem Exato. eu sou longe da minha mãe. Exato. E nós não somos os nossos pensamentos. Então, se você pensa, eu sinto culpa, eu não sou uma boa mãe, é o seu pensamento, aprenda a dividir isso. Nós não somos os nossos pensamentos. Culpa é medo de errar, culpa é medo de desagradar, é medo de não fazer o que o outro espera. São só pensamentos. A vida está seguindo, os nossos pensamentos estão aqui. A gente pode abraçar, ficar com eles ou falar, não, eles não me servem. Eles só estão invadindo a minha cabeça e tá tudo certo. Deixar eles irem virem e irem, né? Sinta eu o que eu tem que percebo sentir. que ele Sinta tá o que tem aqui. que sentir. Sim. Pra gente finalizar, porque dá pra conversar sobre esse tema a vida toda, né? Dá. Mais 6 meses, que nem diria minha avó. Eu poderia dizer só mais uma coisa. Eu questionei, então, os dois, quando eu voltei a trabalhar. O que eles preferiam, se eu permanecesse em casa, se eu continuasse em casa ou se eu saía para trabalhar. E aí a Ana disse assim para mim, ai mãe, eu queria que tu ficasse. E o Bernardo olhou para mim e disse assim, eu adoro que tu vai trabalhar, porque quando tu volta, tu brinca de carrinho comigo. Então, eu saio para trabalhar. E hoje alguém dá banho, alguém dá comida. Quando eu chego, eles estão prontos. É só eu aproveitar. Ser mãe. Hoje eu sou mãe. Antes, nesses 5 anos, eu era qualquer coisa. Menos mãe. Então, eu sou mãe há bem pouco tempo. Eu sento, eu brinco, eu me divirto e eu tenho tempo de qualidade. Tá tudo bem. Terceirizar alguém para dar banho, trocar fralda, porque ele não vai lembrar isso. Ele vai lembrar quando tu sentar no chão e brincar de carrinho. E viver aquela emoção com ele. Mas a minha última pergunta ia ser para Ana, que ainda não é mãe, e eu queria que tu falasse um pouco sobre, porque quando a gente vive nessa prosperidade e a gente ainda não é mãe, a gente segura para ser mãe, né? Tipo, ainda não é o momento, vou esperar mais um pouco. Você acabou de casar, né? Mas e como que tu lida com isso? Assim, tem um relógio biológico, tem um marido, tem um... Em que momento é o momento certo? Se daqui pra frente a gente só vai ser próspera agora? Então, eu sou muito tranquila com isso. Muito mesmo. Quando eu não sabia o meu lugar, era diferente. Então, quando a gente trabalha muito isso, né? O feminino e o masculino. Quando eu tava na universidade, por exemplo, era muito masculino. Então, era assim, vamos fazer, eu quero um mestrado, eu quero uma pós, eu quero um livro, eu não tenho tempo para filho. Essa era uma frase que eu falava, não tenho tempo para filho. E eu via que internamente isso, e agora passou tudo isso e tal, casou, equilibra, né, fica ali no lugar, eu vejo assim, nossa, o quanto isso também era uma frase de julgamento com a minha mãe. Porque eu pensava assim, eu trabalhando assim, que nem eu trabalho, que eu trabalho igual uma louca, 18 horas por dia, meu trabalho é minha vida, igualzinho a minha mãe. Então, eu pensava assim, não tenho tempo para filho, por quê? E aí, o que tá atrás da frase que a gente fala que agora eu não quero, só mais um pouco, daqui a tantos anos, eu não tenho tempo para isso, a ponto de você que nasceu para isso, porque nós somos preparadas para isso, nós nascemos para isso, dizer. Então, quando uma mulher diz eu não quero, ela inclusive tranca a prosperidade dela. Porque quando eu falo eu não quero ser mãe, eu digo pro meu corpo, eu não quero gerar vida. E aí eu não tô no meu feminino. E uma mulher só é próspera, ela só tem dinheiro, ela só tem abundância, ela só tem magnetismo quando ela está no lugar dela. De, tá bom, pode ser que eu seja, pode ser que não, pode ser agora, mas não é uma coisa que eu não quero, que eu evito, que eu tenho raiva. Porque quando eu falo eu não quero, eu ainda estou olhando lá pra trás e dizendo pra minha mãe, você não foi uma boa mãe. Eu não quero ter um filho agora, porque se eu tiver, eu não tenho tempo, como você também não teve pra mim lá atrás. Então, hoje, quando eu me perguntam, quando que vai ser? Eu falo, não sei. Quando vier, veio. E quando vier, vai estar sentado ali no sofá. Que eu vou estar dando aula e vou fazer igualzinho minha mãe fez comigo. Porque ela ia pra escola e me levava junto. Então, quando você aceita isso de o tempo certo é o tempo que vier, eu tô pronta, o tempo certo é o tempo que vier. Enquanto eles não vêm, a sua criatividade tá ali.
E aí você vai gestar outras coisas. E, bom, as gurias estão aqui, as minhas rainhas, e eu posso dizer que eu olho para esses projetos todos como meus filhos, porque eu não durmo, às vezes eu não como, às vezes tá que nem a Veri. Então, é um movimento que você olha para o seu trabalho acredito, com um vínculo tão grande que também é parte sua. Assim como um filho é parte sua, o trabalho também é parte sua. E aí chega um momento em que você precisa soltar ele e deixar ir para o pai, que é o mundo. Então, é o mesmo movimento. Só existem duas formas de uma mulher passar a vida adiante. Ou é pelo seu trabalho, ou é pelos seus filhos. E quando ela consegue juntar os dois, e vocês têm esse dom, e vocês estão nos ouvindo aí também, se você conseguir juntar os dois, você vai ser muito próspera. Porque, até te falei, né? O período mais abundante de uma mulher, quando ela aceita a maternidade, é durante a gestação. Ela fica muito próspera. Aí tem questões hormonais envolvidas, né? A Amelie sabe bastante sobre isso. A progesterona, que é a progestação, que é um hormônio feminino que deixa a mulher mais bonita, mais sensível, mais criativa, mais intuitiva. Mais chorona. Mais chorona. Mas também, se você potencializa isso, sabe? É muita abundância. Então, eu acho que... Não sei, eu me sinto pronta. Quando vier, tá bom. Legal. Veio. Ai, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigada também. Obrigado por essa conversa, assim, de coração aberto, porque eu acho que é assim que a gente vai tocar alguma mulher, né? Que escute, que se identifique, que ela possa se sentir menos culpada, ou não, né? Ou ela se sinta muito Sinta bastante, culpada sente. e entenda que a prosperidade passa por esse lugar, né? Ela vai a culpa, porque enquanto ela não se liberta, enquanto ela não se sentir muito culpada e tiver com raiva, não vai mudar. Porque senão ela vai ficar na transição de eu tenho culpa, passou. Passou. Não, sente culpa. E como a Amelie falou, são pensamentos. Bota a culpa do lado e anda de mão com ela. Ai, tá bom, tô culpada, mas não vou deixar de fazer vamos isso. fazer. Vamos pro trabalho hoje, que a gente tem tanta coisa pra fazer, né? Bora, culpa. Mulheres, muito obrigado. E as portas ficam abertas até o próximo podcast. Obrigada.